Recentemente, o ex-candidato à prefeitura aqui de São Paulo, Pablo Marçal, anunciou a mudança do nome do PRTB para Brasileiro. O repórter Álvaro Noceira chega com as informações. Apesar disso, parece que a solicitação da mudança não foi feita ainda à Justiça Eleitoral. É isso, Álvaro. Bem-vindo, bom trabalho. Boa noite para você, Thiago, a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Exatamente, oficialmente o PRTB ainda não fez a solicitação para a Justiça Eleitoral para fazer então essa alteração de nome. O Tribunal Superior Eleitoral precisa dar o aval para esta mudança depois da entrega de uma série de papelada, a parte burocrática e também pelo motivo, a razão pela alteração da sigla. Segundo Pablo Marçal, o PRTB então vai passar a se chamar Brasileiro. E essa solicitação deve acontecer ainda no mês de janeiro. O empresário, inclusive, confirmou nessa semana que vai disputar a presidência da República em 2026 pelo partido. Ele vai se juntar a alguns nomes que também têm este desejo, como o cantor sertanejo Gustavo Lima, que em Marçal tentou ali fazer uma espécie de dobradinha, e também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Mas a gente lembra que em novembro do ano passado a Polícia Federal indiciou Pablo Marçal por uso de documento falso, por conta daquela publicação do laudo fake contra o seu adversário político na época, o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos. Então a gente começa a observar ali uma movimentação intensa, já pensando em 2026, sendo que a gente acabou de entrar em janeiro de 2025. Volto com você, Thiago. Isso, bem lembrado. Álvaro Noceira, as informações da política aqui em São Paulo. Bom trabalho para você. Dora Kramer, claro que é um assunto que a Justiça Eleitoral, se obviamente houver esse pedido, a Justiça Eleitoral vai se debruçar. Agora chama atenção, porque Pablo Marçal está negociando com outros partidos, mas ao que tudo indica deve ficar no PRTB, pelo menos essa informação por hora, De qualquer forma, qual seria a vantagem de se mudar de nome? Lembrando que era um partido muito identificado pelo Levi Fidelix aqui em São Paulo, com aquelas histórias do Aerotrem, ele que já inclusive concorreu à presidência da República. Seria uma tentativa de tirar esse foco ou apagar o passado do partido? Olha, Thiago, acho que não é tão isso, e não é uma questão de vantagem, é uma tendência, Nos últimos anos, 11 partidos mudaram de nome e fizeram, assim, uma reformulação de marca, colocando nomes que têm mais a ver com ações, tirando, por exemplo, aquela coisa de partido, do não sei o quê. Teve uma hora que foi obrigatório ter a palavra partido, mas isso caiu. Então, vários, por exemplo, olha, anotei aqui: Podemos, Cidadania, Avante, Republicanos, Patriota, União Brasil, e esse agora querendo se chamar Brasileiro. Talvez uma tentativa de aproximar as legendas de uma ação que tem a ver com a atuação desses partidos. Então é uma tendência, eu acho que não tem aí uma questão de vantagem, apagar o passado, porque olha só também, vamos aqui combinar, quem é que fica lembrando de passado de PRTB? Tá certo? Ninguém vai ficar se preocupando na vida. Mas aí o PRTB, só você que tem essa memória louca, de Levi Fidelix, de Aerotrem, mas as pessoas não ficam. É mais um reposicionamento de marca, eu diria. E ainda falando sobre passado, só para a gente acrescentar, estamos em 2025 e são 40 anos da redemocratização, daquele período em que inúmeros partidos foram criados, não é? O próprio PFL, que foi a junção da Aliança Liberal, você que tem memória muito mais em relação a isso, mais presente do que eu, mas de qualquer forma, muitos partidos vão fazer 40 anos, os que sobreviveram de lá para cá, Pois é, foram poucos, E essa coisa, foi nessa época, Thiago, que foi obrigado a colocar partido. Tanto é que o MDB, Sim. O velho MDB, velho de guerra, precisou se chamar PMDB. E aí depois voltou agora para MDB. Quem sobreviveu daquela época? Sobreviveu, que eu digo assim, forte, Porque você tem as legendas ainda. Olha só, PFL, o que virou? Virou Democrata, você veja, mudou o nome e virou União Brasil, fundido com o PSL. MDB, velho de guerra, sempre.
O PDT, Partido né? Liberal. O PDT. Oi? O PDT, né? O PDT, sim, criado lá naquela época com Brizola, naquela briga com Ivete Vargas, que ele queria o PTB, a velha sigla do PTB. O PSDB, que vem, então, da redemocratização, foi criado em 88, mas teve o destino, pelo menos por enquanto, de repente sempre se pode renascer. Mas foram poucos os partidos daquela época que sobreviveram. Não obstante, muita gente daquela época está em outros partidos aí completamente atuante. E é uma questão que a gente sempre fala, né? E a renovação da política.